Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CM Física Dias para mais uma aula, mas peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esta aula com seus amigos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Então vamos para a próxima aula. Pessoal, a nossa aula de número 4 será dilatometria, em especial dilatação dos sólidos. Primeiramente, vamos compreender o significado da palavra dilatometria. Professor, qual o significado desta palavra? Metria significa medida. E dilato significa dilatação. Então, esta aula será explicando como ocorre a dilatação térmica. Tudo bem, pessoal? E aqui nós temos algumas imagens referente à dilatação. Por exemplo, nós temos as lajotas, que deve haver essa junta para que não ocorra a dilatação e a lajota possa levantar. E os trilhos também deve haver essa separação aqui para que ocorra a dilatação. E os fios devem ter essa curvatura, esse balão, por conta da dilatação. Então vamos agora compreender um pouco mais. Pessoal, o efeito da dilatação está relacionado com a agitação térmica. Professor, o que seria agitação térmica? Será referente às moléculas. E vamos compreender um detalhe importante, é que nós podemos ter dois tipos de dilatação, no aquecimento e no resfriamento. Primeiramente, o que seria no aquecimento? O nome nós chamamos de dilatação. O nome, dilatação. Agora, quando nós tivermos um resfriamento, nós vamos chamar de contração térmica. Então, é importante destacar que nós temos dois tipos. A dilatação não é só o aumento da distância entre as moléculas, também a diminuição da distância também em relação à contração térmica. Então, um detalhe importante é que, se nós aquecermos as moléculas de um sólido, as moléculas vão se afastar cada vez mais, devido à sua maior agitação. Então, o que ocorre quando nós temos o aquecimento? Nós vamos ter o distanciamento das moléculas. Então, aqui nós vamos ter o distanciamento das moléculas. Professor. E quando nós tivermos o resfriamento, nós vamos ter a aproximação das moléculas. Então, pessoal, o que nós temos, então, como fenômeno da dilatação? Nós temos ou as moléculas vão se distanciar mais ou se aproximar mais. Isso nós chamamos de dilatação. E quando elas se distanciam, nós chamamos de dilatação. E quando elas se aproximam, nós chamamos de contração. Vamos observar um detalhe agora. Um detalhe importante está na maior agitação, ou seja, um maior espaçamento, distanciamento entre as moléculas. Um detalhe importante é que quando nós aumentamos o espaçamento entre as moléculas, aumentamos o volume e, consequentemente, nós diminuímos a densidade. Lembrando, pessoal, que a massa é uma grandeza, aqui nesse caso, constante. Então, se ela está constante, existe uma relação de proporção inversa entre densidade e volume. Então aqui seria uma inversa proporcional. Então, quando nós aumentamos o volume, nós diminuímos a densidade. Tudo bem, pessoal? Então, uma observação importante na dilatação está a relação entre volume e densidade. Então, vamos iniciar a dilatação dos sólidos. E o exemplo que nós vamos colocar é o do aquecimento, do distanciamento entre as moléculas. Então, o importante é que nós colocamos um sólido
e vamos apresentar as três características. Primeiramente, o comprimento, a área e o volume inicial. Nós observamos que no aquecimento, os três vão ter um aumento no seu espaçamento, tanto em comprimento, como em área, como em volume. E aqui nós sabemos que a temperatura inicial vai ser diferente da temperatura final. Por quê? Houve um aumento de temperatura. Então, uma observação muito importante no sólido é que as três características vão aumentar de tamanho. E essa característica nós vamos considerar chamada ΔL, ΔA, ΔV, que é uma variação do tamanho inicial, da área inicial e do volume inicial. Como é que nós representamos isso, professor? Nós representamos colocando desta maneira: a variação do comprimento é dada pelo comprimento final menos o comprimento inicial. A variação da área é dada pela área final menos a área inicial. E a variação do volume será o volume final menos o volume inicial. Tudo bem, pessoal? É importante destacar que um sólido ele sempre dilata em 3 dimensões. Porém, nós vamos estudar cada dimensão separada. Primeiramente, dilatação linear, superficial, depois volumétrica. Pessoal, uma grande atenção sobre a dilatação está nas 3 características comprovada experimentalmente, em que a dilatação é diretamente proporcional. Então, nós vamos ter aqui uma direta proporcional. Professor, como assim? Quanto maior a variação da temperatura, ou seja, o aumento da temperatura, maior será a dilatação, o espaçamento entre as moléculas. Quanto maior o tamanho inicial do corpo, maior será a dilatação. E em relação ao tipo de material do que é feito, que o tipo será chamado de coeficiente. Ah, professor. Então, dependendo do material, o corpo pode dilatar mais ou dilatar menos. Tudo bem, pessoal? Vamos agora, separadamente, entendermos a dilatação. Primeiramente, com a dilatação linear. Pessoal, então, primeiramente, a dilatação linear, representada pela letra ΔL, variação do comprimento. E nós temos que na dilatação linear é apenas uma dimensão. Ah, professor, apenas uma dimensão. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui que, primeiramente, a barra tem um comprimento inicial. Nós vamos representar pelo LO. E também ela tem uma temperatura inicial. Tá bom, pessoal? Então, atenção para um detalhe. Nós poderíamos também representar a temperatura inicial θO, tá bom? Mas é só por questões de escolha, né, pessoal das letras. E aí, após um aquecimento da barra, haverá um aumento no comprimento da barra. E esse aumento será chamado apenas de L. E agora, como teve um aquecimento, a temperatura será T. Tudo bem, pessoal? Só para diferenciar que agora nós teremos uma nova temperatura. Então, nós tivemos uma variação de temperatura da barra. Consequentemente, nós tivemos um ΔL, a dilatação da barra. E o ΔL, pessoal, será essa parte aqui, ó, que houve esse aumento de tamanho. Professor, e essa parte aqui, quem é? Será o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, aqui está a dilatação da barra. Então, vamos observar
que, experimentalmente, a dilatação depende de 3 fatores proporcionais ao tamanho inicial, à variação da temperatura e ao tipo de material, que é chamado de coeficiente. Então, vamos agora botar aqui, matematicamente, a expressão representada para a dilatação linear. Será ΔL, que será igual ao comprimento inicial vezes o material, que é o coeficiente, será representado pela letra alfa, vezes a variação da temperatura. Importante destacar a unidade do alfa, que é o coeficiente linear. Pessoal, a unidade será o inverso, ou seja, a unidade da temperatura dividida, que poderá ser graus Celsius elevado a menos 1, poderá ser graus Fahrenheit elevado a menos 1. Tudo bem, pessoal? A unidade de comprimento poderá ser milímetro, centímetro, geralmente são unidades pequenas na dilatação linear. E a variação da temperatura poderá ser graus Celsius, graus Fahrenheit, e geralmente é utilizada a graus Celsius. Pessoal, e uma aplicação sobre a dilatação é a lâmina bimetálica, também chamada de termopar. Professor, o que seria essa lâmina bimetálica? Então vamos lá, são 2 metais justapostos aqui, unidos, que são feitos de materiais diferentes, ou seja, o coeficiente será diferente. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender o que vai ocorrer quando ele sofrer aquecimento e resfriamento. Um detalhe importante é que a dilatação depende de 3 fatores. O comprimento inicial, e eles têm o mesmo comprimento. Depende da variação de temperatura, e aqui nós vamos considerar que os dois terão a mesma variação, e do tipo de material. Então, na dilatação, o único fator que vai diferenciar será o coeficiente. Então, vamos destacar aqui que o alfa será o fator importante na lâmina bimetálica, o coeficiente linear. E o que acontece? Quando nós aquecermos, o que tiver maior coeficiente vai curvar-se sobre o menor. Então, vamos colocar aqui que, no caso 1, o alfa 1 será maior do que o alfa 2. Então, quando tiver um metal curvando sobre o outro, o que tiver por cima será o de maior coeficiente. Isso no aquecimento. Agora, no resfriamento é o contrário. Continua o alfa 2 menor do que o alfa 1. O resfriamento, o maior fica sobre o maior. Tá bom? Então, o que nós temos que entender é que essas lâminas são utilizadas em vários aspectos. Por exemplo, pisca-pisca, em dispositivo de segurança, quando está aquecendo, e aí ele dilatando, ele desliga o circuito, e quando respira ele volta a funcionar, tá bom? Que é muito utilizado, por exemplo, no pisca-pisca, ao aquecimento da lâmina, através da passagem da corrente elétrica, aí ela faz a curvatura, desliga, depois retorna, ligando novamente a lâmpada. Vamos agora fazer um exemplo com exercício. Pessoal, o exemplo número 1 diz o seguinte: uma barra com 500 milímetros de comprimento a 30 graus Celsius é aquecida até atingir 90 graus Celsius. Observa-se uma dilatação de 0,12 milímetros. Qual é o coeficiente de dilatação? Então, vamos destacar as informações do texto. Primeiramente, ele quer o alfa. Então, vamos destacar que ele quer o coeficiente. O comprimento inicial da barra, pela informação, 500 milímetros. Então, vamos deixar logo destacado 500 milímetros. E a temperatura teve uma variação de 30 para 90. Então, vamos colocar logo a variação de temperatura. A temperatura final menos a temperatura inicial. 90 menos 30, que será 60
graus Celsius. E ele afirma que houve uma dilatação de 0,12 milímetros. Então, o ΔL, 0,12 milímetros. O que eu recomendo você trabalhar? Eu recomendo você transformar números decimais em base 10. Então, 12 milímetros ficará 12, acrescenta 10 aqui, 10 elevado a zero, com uma vírgula, duas casas para a direita, fica menos 2. Ah, professor, milímetros. Exatamente. Então, aqui é muito mais fácil trabalhar com base 10 do que números decimais. Então, 500 milímetros você também pode colocar em base 10. 5, 10 elevado a 2. Olha só, professor, exatamente. Tá bom? 60 graus, se você quiser colocar também 6 vezes 10 elevado a 1, pode, mas vamos deixar apenas assim. Então, vamos colocar aqui a resolução. ΔL será o comprimento inicial, o coeficiente vezes a variação da temperatura. A variação do comprimento foi 12 vezes 10 na menos 2. O comprimento inicial foi 5, 10 na 2. O alfa que nós queremos e a variação da temperatura, 60 graus. Então, vamos deixar destacado e isolar o alfa. Ah, professor, vamos isolar o alfa. Então, alfa será isso, pessoal, 12, 10 elevado a menos 2, e esses 2 aqui vão passar dividindo. Então, vamos colocar aqui, ó, 5, 10 elevado a 2, vezes 60. Ah, professor, então, a forma que você fizer a conta fica a seu critério, mas geralmente é muito mais fácil trabalhar com base 10. Pessoal, nós vamos pegar essa base 10 e levar para o numerador, e o sinal vai trocado com negativo. 5 vezes 60 é 300, então ficará assim, 12, 10 elevado a menos 2, essa base 10 de baixo sobe 10 elevado também a menos 2, dividido por 300. Professor, o que eu faço agora? Se você quiser dividir logo 12 por 300, fica a seu critério. Então, aqui 12 por 300 vai dar 0,04. Tá bom? 0,04, 10 elevado a menos 4. Vamos transformar para a notação científica. Andamos duas casas para a direita. Vamos acrescentar menos 2. Pessoal, então, nosso alfa será 4, 10 na menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui, geralmente, o resultado nós deixamos em notação científica. Então, vamos destacar o resultado 4 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, uma dica importante, trabalhe com base 10. Pessoal, e a nossa próxima dilatação será dilatação superficial. Ah, professor, o que significa superficial? Área, ou melhor, duas dimensões. Então, vamos deixar destacados que agora nós teremos duas dimensões sendo dilatadas, comprimento e largura. Tudo bem? Então, aqui nós teríamos um objeto que, no início, tinha uma área inicial e uma temperatura inicial, e foi aquecido. E aí, professor, quando ele foi aquecido, apresentou uma área final diferente e uma temperatura maior, também diferente. E aí, nós tivemos aqui uma variação da área. Ah, professor, onde é que está essa variação da área?
essa parte aqui destacada será a variação da área. Tudo bem, pessoal? Importante destacar que, experimentalmente, a variação da área é proporcional ao seu tamanho inicial, à variação da temperatura e ao tipo de material, e é também chamado de coeficiente. O coeficiente aqui será representada pela letra beta, letra grega beta, tudo bem? Enquanto no linear era o alfa. Vamos agora, então, representar matematicamente essa variação de área, essa dilatação. Então, depende da área inicial, do coeficiente e da variação da temperatura. E é importante destacar que esse coeficiente, o beta, ele é 2 vezes o alfa, porque está dilatando 2 vezes o comprimento. Comprimento aqui e largura. Tudo bem? E um detalhe, continua a observação sobre o coeficiente. A unidade do coeficiente continua sendo graus Celsius elevado a menos 1, Fahrenheit elevado a menos 1, tudo bem? O ΔT, graus Celsius, graus Fahrenheit, e a variação da área será metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, geralmente são unidades pequenas. Vamos ver agora o próximo tópico. Pessoal, uma aplicação agora que corpos óculos dilatam como se não fossem óculos. Aqui nós temos um exemplo que esta área aqui dilatou de forma igual, tá certo? Mesmo sendo oco, tá bom, pessoal? Uma grande observação para áreas de figuras, né, de elementos ocos, tá bom? Vamos agora para o exercício. Uma placa de 20 centímetros quadrados, ou seja, a área inicial, foi deixada ao sol e por algumas horas notou-se uma dilatação equivalente a 0,04 centímetros quadrados. Então, aqui houve uma variação da temperatura. Se o coeficiente de dilatação superficial, então vamos aqui grifar, é 2,5, 10 elevado a menos 5, graus Celsius elevado a menos 1, qual foi a variação de temperatura sofrida pela placa? Então, pessoal, o que nós temos que destacar primeiro, as informações no texto. Então, a área inicial, que ele representa aí com 20 centímetros quadrado. A dilatação será ΔA. Tudo bem, pessoal? Variação da área, que será igual a 0,04 centímetro quadrado. Nós não vamos deixar de forma decimal, vamos transformar para a base 10. Nós vamos colocar aqui 10, andar 2 casas para a direita. A direita diminui, então menos 2 centímetro quadrado. O coeficiente, que é o beta, será 2,5, 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Já está em notação científica em base 10. Então, nós queremos a variação da temperatura. Então, basta substituirmos na fórmula. Variação da área será igual a variação será igual à área inicial, coeficiente superficial e a variação de temperatura. Vamos substituir os valores. A variação será 4, 10 elevado a menos 2. A área inicial será 20. O beta será 2,5, 10 elevado a menos 5. Tudo bem, pessoal? E aí nós queremos o ΔT, a variação da temperatura.
Então, vamos isolar o ΔT, passando os três termos aqui, essas multiplicações aqui, dividindo com 4, 10 elevado a menos 2. Então, ΔT será 4, 10 elevado a menos 2, dividido, vamos logo fazer aqui a multiplicação, 20 vezes 2,5 será 50. Aqui nós teremos 50, 10 elevado a menos 5. Vamos pegar o expoente aqui, 10 elevado a menos 5, elevar a base 10 para o numerador e o expoente ficará com o expoente positivo. Então, vamos ter agora 4 dividido para 50, 0,08. Vamos conservar a base 10 aqui, 10 elevado a menos 2, e o 10 na quinta positivo. Colocando em apenas uma base 10, 5 menos 2, 10 elevado à terceira. Então, nós teremos 0,08, 10 elevado à terceira positivo. Transformando em notação científica, 2 casas para a direita, menos 2 ao lado do 3 aqui. 3 menos 2, 1. Então, o resultado da variação da temperatura será 8, 10 elevado a 1, que é, pessoal, a mesma coisa que 80 graus Celsius. Então, a variação da temperatura foi de 80 graus Celsius. Então, ao deixar essa placa no Sol, nós tivemos uma variação de 80 graus Celsius. Pessoal, e a nossa última dilatação será volumétrica. Professor, o que será a dilatação volumétrica? É a mesma coisa que 3 dimensões. Tudo bem? Então, agora nós teremos comprimento, largura e altura. E nós vamos representar esse aumento nas 3 dimensões ΔV. Professor, o que acontece aqui nesse caso? Nós temos aqui um volume inicial. Ao aquecer, ele no início teria uma temperatura inicial. E aí, no final, vai apresentar um volume final e uma temperatura final. Então, nós tivemos uma dilatação em 3 dimensões, em comprimento, em largura e altura. É importante destacar que, experimentalmente, essa dilatação depende do tamanho inicial, da variação da temperatura, professor, e do tipo de material, que será chamado coeficiente volumétrico, representado pela letra gama. Tudo bem, pessoal? Pela letra grega gama. Então, vamos destacar agora qual a fórmula matemática para se calcular uma dilatação volumétrica. Então, nós vamos ter ΔV, a dilatação, depende do volume inicial, do coeficiente, que é o gama, e da sua variação de temperatura. Pessoal, um detalhe importante é que o gama ele é 3 vezes o alfa, 3 vezes o aumento em comprimento. Tá bom, pessoal? A unidade permanece a mesma. A unidade do gama poderá ser graus Celsius elevado a menos 1, graus Fahrenheit elevado a menos 1. A unidade do ΔT será também, pode ser graus Celsius, graus Fahrenheit. E o volume pode ser centímetro cúbico, milímetro cúbico, metro cúbico. Geralmente são unidades pequenas. Tá bom? Vamos agora para o exercício. Pessoal, no nosso exemplo 3 diz o seguinte: uma barra puramente de ouro está guardada em um local onde a temperatura é de 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrico será 15 vezes 10 na menos 6 graus Celsius elevado a menos 1.
e que essa barra tem 1.000 centímetros cúbicos de volume inicial. Qual será o aumento de volume? Ou seja, ele está pedindo o ΔV sofrido pela barra se ela for levada a um local onde a temperatura final será de 40 graus Celsius. Então, pessoal, primeiramente nós devemos colocar as informações do texto. Então, ele está pedindo a variação do volume, ou seja, a dilatação. E nós temos as informações importantes. O volume inicial fornecido no texto, 1.000 centímetro cúbico. Tudo bem, pessoal? O que nós vamos colocar em base 10, 10 elevado à terceira centímetro cúbico. Tudo bem? Agora, nós temos o gama, que é o coeficiente que está em base 10. 15, 10 na menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Observe que não está em notação científica, está em uma base 10 qualquer, que 15 é maior que 9, mas não tem problema. O importante está em base 10 para o cálculo. E a variação de temperatura, nós temos que a temperatura inicial da barra estava a 20 graus e foi para 40. Então, a variação é o final menos o inicial. 40 menos 20, nós teremos a variação de 20 graus Celsius. Agora é só calcularmos através da expressão. ΔV será o volume inicial vezes o coeficiente volumétrico vezes a variação da temperatura. Ah, professor. Então, substituindo os valores, pessoal, o ΔV será qual resultado, professor? Vamos lá. Volume inicial, 10 na terceira, gama, 15 vezes 10 na menos 6, e o ΔT, 20 graus Celsius. Está em produto, pessoal, em multiplicação. Então, nós vamos, primeiramente, aqui, tá, multiplicar os números. 15 vezes 20, pessoal, aqui nós teremos 300. Então, vamos colocar aqui 300. E agora vamos juntar as bases 10. 10 na terceira, uma multiplicação de base 10, conserva a base 10 e faz o jogo de sinal no expoente. Menos 6 com mais 3, 10 elevado a menos 3. Pessoal, vamos transformar para a notação científica. Andando 2 casas para a esquerda, nós vamos colocar mais 2 aqui no expoente. Ah, professor, porque nós transformamos para a notação científica. Então, o resultado será 3 vezes 10 elevado a menos 1 centímetro cúbico, ou 0,3 centímetro cúbico. Então, a variação do volume dessa barra de ouro foi apenas 3 vezes 10 elevado a menos 1. Importante destacar que nos sólidos a dilatação é muito pequena e não dá, muitas das vezes, para ser observada a olho nu. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.